Olá, hoje vamos falar sobre debug de software utilizando o Idle, o VS Code e o PyCharm. Antes de entrarmos nas ferramentas em si, é importante nós definirmos alguns conceitos. O primeiro é o conceito de pilha. Quando você está criando um programa, você tem um conjunto de funções que elas são executadas. Essas funções, elas são colocadas para execução dentro de uma pilha. Então, quando você chama uma função, ela é colocada no topo da tua pilha, e se essa função, por exemplo, uma função A, chama uma função B, o que acontece? Ela desce na tua pilha e a função B fica no topo. Se a função b chama uma terceira função, uma função c, por exemplo, então ela desce e a função c fica no topo. Como o conceito de pilha diz que o último que entra é o primeiro que sai, a função c, quando ela for terminada, ela sai e a função b volta para o topo. Quando terminar a função b, ela sai e a função a volta para o topo. Assim, você faz a execução das suas funções. Temos alguns termos comuns para depuração de programas que você deve se acostumar com eles. O primeiro é o step into. Quando você executa um step into, você vai entrar na função para executar passo a passo cada comando que está dentro dela. E dependendo da tua configuração, você pode inclusive entrar no código-fonte da linguagem, ou seja, no código-fonte do Python em si, ou de uma outra linguagem de programação que você esteja utilizando. Já o step over, ele pula, ele não entra nas chamadas de funções e vai para a próxima linha. O step out, você finaliza a função atual que você estiver trabalhando e segue para a próxima linha. O resume, você retoma a execução, você segue para o próximo breakpoint caso ele exista. Um breakpoint é um ponto de parada. Ele define uma parada exatamente antes do ponto de interrupção da execução do teu programa. O stack, ou pilha, é o que nós já falamos. Ele controla a chamada de funções. A pilha é desfeita à medida que cada função retoma o seu chamador. O último elemento que entrou sempre será o primeiro que vai ser retirado. Local é o espaço de nomes da função atual. Então, quando você estiver dentro de uma função, esse espaço de nomes é o teu local. Já o global é o espaço de nomes do teu módulo. São as variáveis que existem dentro de qualquer função. Variáveis é um espaço que vai mostrar as variáveis que existem naquele momento, dependendo que você está no espaço local ou global. E o what, ele serve para você analisar expressões. Você pode criar expressões envolvendo variáveis ou dados que você queira analisar e você vai analisar essa expressão durante o tempo de execução do teu programa. Para demonstrar, para demonstrar o debug com o idle, nós vamos utilizar esse pequeno exemplo. É um exemplo didático que não faz muita coisa, mas que vai servir para nós entendermos o funcionamento do debug. Nele nós temos uma função A, que simplesmente retorna o caractere a função B retorna o caractere B e a função C retorna o caractere C. Nós temos ainda uma função chamada ABC, que ela faz uma chamada à função A e guarda o retorno na minha variável A. A função B guarda o retorno da função B e a variável C guarda o retorno da função C. E a função ABC, ela retorna a concatenação dessas três variáveis. No módulo main, eu tenho apenas uma chamada para a minha func ABC, que ela vai guardar o retorno em resultado, e eu mando imprimir esse resultado. Se a gente mandar executar esse arquivo, dando um run module, eu vou imprimir na tela o conteúdo ABC. Até aqui nós não temos nenhuma novidade. E para ativar o debug desse código, a gente deve aqui no Python Shell ativar a opção de debugger. Com o debug do Python ativado, você pode novamente mandar executar o teu módulo.
E agora, a janela do Debug Control ela vai começar a te mostrar algumas informações. Para destacar aqui na janela do teu código-fonte o que está sendo feito, você marca essa opção Source. Agora, para executar passo a passo, você utiliza a opção Step. Você vai executando cada passo do teu algoritmo, do teu programa, e ele vai mostrando aqui para você o que é que está sendo feito. Então agora eu vou criar a minha função func. Eu pressiono Step e ele coloca aqui para mim que agora eu tenho a minha função func. Eu vou criar a minha função ABC e ele coloca para mim que agora eu tenho a minha função ABC. A mesma coisa para a função main. E agora eu vou começar de fato a execução pelo bloco principal. Então eu testo aqui se essa condição é verdadeira. Você pode até verificar aqui nas suas variáveis que a variável DunderName ela é realmente DunderMain, ela tem um conteúdo DunderMain. Então isso aqui é verdade e eu vou entrar para executar a minha função main. Executo e agora o meu fluxo ele é direcionado para a função main. Como ele está agora dentro dessa função, as variáveis locais dessa função elas não existem ainda, não criei nenhuma variável. Se eu der agora um step, eu vou criar essa variável resultado e eu vou fazer uma chamada para a minha função ABC. Essa minha função ABC, ela chama a função A, que ela retorna e chama a função B agora. Então, eu vou executando dessa forma todas as minhas funções, cada linha do meu algoritmo, passo a passo. Aqui, eu vou mandar imprimir o resultado. Nós sabemos que o print é uma função do Python, uma função que o Python já traz pronta para a gente. Se eu pressionar o Step, eu vou entrar no código-fonte do Python para ver essa execução passo a passo. E eu não quero isso, eu não quero executar o print passo a passo, porque o print é uma função que provavelmente não tem erro. O Python já traz ela pronta para mim, ela já vem testada, e eu não tenho por que entrar na função print para executar passo a passo. Então eu dou aqui um over. Quando eu faço um over, eu pulo a função que eu iria executar agora. Então pressiono um over e ele simplesmente faz a minha impressão, ele simplesmente mostra o resultado aqui na tela e continua. Como não tem mais nada, como esse é o último comando, ele encerra a execução, mas ainda mantém aqui o debug on. Para desativar o debug, a gente pode ir lá e desmarcar a opção de debug. Para demonstrar o debug com o VS Code, vamos usar um exemplo que realmente faz algo útil. Porém, propositalmente, nós colocamos os identificadores de funções e variáveis com nomes bem genéricos, não significativos. O nosso objetivo é fazer você compreender o que faz o código pela execução passo a passo do teu programa. E com isso você poder deduzir o problema que está sendo resolvido. Para fazer a depuração no VS Code, nós precisamos criar breakpoints. Um breakpoint você define clicando na linha ao lado do comando que você quer fazer a interrupção do teu código. Então, na minha função main, o primeiro comando que eu tenho está aqui, while true, então ele vai sempre entrar, essa condição vai sempre ser verdadeira, e eu vou criar um breakpoint aqui na linha 12, onde eu vou fazer a leitura de uma informação pelo teclado. Então eu clico aqui nesse ponto vermelho ao lado da linha 12 e eu defini o meu breakpoint. Agora eu posso executar o debug de fato, indo aqui no menu Run e escolhendo a opção Start Debug, ou com a tecla de atalho F5. Eu quero fazer o debug do arquivo ativo atualmente. Eu quero fazer o debug do arquivo Python ativo. O debug vai iniciar, a execução do teu programa vai iniciar. Você vai identificar que a cor da barra aqui embaixo ela muda, indicando que você está no modo do debug. Você vai ver os botões de controle do debug aqui em cima. E aonde você marcou o breakpoint,
vai estar destacado, informando que esse será o próximo comando que você vai executar. Para fazer a execução do teu programa agora passo a passo, você pode escolher Step Over para pular as funções, não entrar em cada uma das funções, ou Step Into se você quiser analisar se aquela função está correta, se ela realmente faz o que você pretende, o que você deseja. Nesse comando, nós só temos chamadas para a função input, que é do próprio Python, e a função int. Então, não é interessante que nesse ponto eu entre em função int ou em função input, porque provavelmente elas estão corretas. Eu não tenho erro nesse comando. Então, eu vou dar um step over para passar para a próxima linha. Mas, antes de passar para a próxima linha, esse comando ele contém um input. Então, eu tenho que informar aqui qual é o valor que eu quero testar. Eu vou digitar aqui o número 6 e vou dar um Enter. E agora sim, ele vai testar se esse meu número A, que eu li, ele é igual a 0. Como ele não é igual a 0, ele é um 6, ele não vai executar esse break e nós vamos para o próximo comando, que é o print. Então vou dar aqui um step over novamente. Vamos para o próximo comando e agora eu quero entrar nessa função teste número. Então se eu quero entrar nela, eu executo um step into. Entrei na minha função e agora eu vou criar uma nova variável A que vai começar com 0. E eu vou executando com o step into. Agora eu vou entrar numa repetição, onde eu tenho uma variável B que vai percorrer cada um dos valores de 1 até o 5. O 6 é o meu elemento, então ele vai até o 5. Step into. E ele vai testar se o resto da divisão da minha variável n pela variável b for igual a 0, ele vai entrar e ele vai acumular aqui a minha variável a, o valor da variável b. Nesse caso, eu sei que o b é 1 e o n é 6. Eu posso, se não estiver aparecendo para você, abrir aqui esse menu que ele vai te mostrar as variáveis locais que você tem, as variáveis globais que você tem. Você pode criar expressões para avaliar. Você tem aqui a pilha de chamada, ou seja, você começa a execução pelo módulo, do módulo você vai para a função main, depois da função main você foi para a função teste. Quando terminar a função teste, você volta para a função main. Aqui é a tua pilha de execução. E aqui você tem os breakpoints que você definiu.